Então nesse vídeo aqui, para a gente começar a fazer o teste da conexão com o PHP com o MySQL, nós vamos precisar estar com um editor, uma IDE de edição. Nesse computador aqui eu não tenho o Visual Studio Code, então a primeira coisa que eu vou fazer é instalar o nosso Visual Studio Code. Vou vir aqui em Downloads. E eu vou baixar para Windows, tá? Então tem duas versões aqui já com instalador, tá? A versão User Installer ou System Installer. Qual que é a diferença de um e do outro? O do User Installer vai instalar somente para o teu usuário. E o do System vai instalar para todos os usuários, ou seja, vai instalar no sistema. No meu caso, se eu tenho um usuário, tipo, meu usuário, usuário da minha esposa, alguma coisa assim, eu quero poder acessar esse Visual Studio Code no usuário dela. Então eu instalo para todos os usuários, sem problema nenhum. Fica a critério de vocês qual que vocês querem fazer, mas eu sugiro que vocês instalem no sistema, porque se um dia vocês criarem um novo usuário por algum bug, alguma coisa no Windows assim, vocês já vão estar com o Visual Studio Code configurado para esse novo usuário, senão vocês vão ter que instalar novamente, ok? No meu caso aqui já baixou, só terminar a checagem que o Windows faz nos arquivos depois que ele baixa. Vou executar. Sim. Você escolhe aqui o que você quer utilizar. Ainda não tem a versão português, então mantenho em inglês. Instalar, ok, next. Galera, nessa tela aqui, ó, eu recomendo fazer algumas coisas, tá? Essas opções aqui, ó, Open with Code, tanto no Explorer, no menu, no contexto de arquivo, quanto no contexto de diretório, são muito úteis. Então eu aconselho deixar essas duas opções selecionadas. E se você quiser ainda registrar o Visual Studio Code para ele poder abrir, por exemplo, o arquivo .txt, na hora que você vai, vamos supor, vou fazer um exemplo aqui, tá? Digamos que eu venha aqui na pasta Downloads e eu vá criar um novo arquivo, e esse arquivo é um documento de texto, tá aqui, ó. Quando eu aperto com o botão direito abrir com, só está aparecendo o bloco de notas e o WordPad, porque são os únicos dois programas que estão registrados a abrir arquivos de texto. Então na hora que eu venho nessa configuração e eu registro o Visual Studio Code como um editor dos arquivos que ele suporta, se ele suportar abrir arquivo TXT, ele vai aparecer aqui nessas opções também. Então eu aconselho vocês a deixar todas essas opções selecionadas, tá? O ícone no desktop não é necessário, porque a gente normalmente vai clicar com o botão direito por conta dessas duas opções. Então, não deixa selecionado, o resto deixa tudo. Vou dar um install aqui agora, next install. Beleza, instalado. Eu não quero iniciar o Visual Studio agora, então tiro ali e vou dar um finish. E aqui é o que eu tinha dito para vocês, ó. Então agora que ele está instalado, quando eu clico com o botão direito em cima, ele vai aparecer para mim a opção Open with Code. Se eu não tivesse selecionado aquelas opções, não ia aparecer. Da mesma forma que quando eu clico em abrir com, o Visual Studio Code também está aqui, ó, porque ele se registrou como um dos aplicativos que abrem arquivo de texto. Tá? Uma outra configuração que ficou faltando, e logicamente quem é desenvolvedor tem que ter isso aqui habilitado, é a gente poder ver a extensão do arquivo. Então a gente vai clicar aqui no menu Exibir, Extensões de nomes de arquivos. Então, deixar essa caixinha selecionada nessa aba Exibir. Tá? Assim, dessa maneira, a gente sabe que esse aqui é um arquivo .txt, esse de baixo era um .exe. Ok? Então, isso aqui eu já posso deletar, não preciso mais, está instalado. Fechou. Então agora a gente vai criar a nossa aplicação PHP para testar a conexão com o MySQL. Então eu vou vir aqui na área de trabalho mesmo, vou criar uma pasta. Essa pasta eu vou chamar ela de meu primeiro teste. Vou abrir ela. Vou criar um arquivo PHP dentro, então
vou criar um novo arquivo já aqui, documento de texto, eu vou escrever então index.php. Sim, desejo alterá-lo para .php. Já mudou aqui então o íconezinho. Pessoal, só sempre que vocês forem abrir o projeto, nunca clique em cima do arquivo, tá? Clica na parte branca aqui, ó. Clica na parte branca, Open with Code. Ok, Visual Studio Code aberto. Vou fechar essas opções aqui. Como normalmente eu dou aula e para não ficar muito cansativo, eu prefiro deixar o esquema de cor claro, tá? Solarize é bom, mas para o PHP eu vou colocar esse aqui. Se você quiser aumentar o tamanho da letra, tá? Como isso aqui é feito em HTML, CSS e JavaScript, você pode apertar Ctrl+, tá? Que ele vai dar um zoom para vocês aí. Então eu vou dar um Ctrl+ aqui para facilitar a leitura também para vocês. Então o nosso arquivo index.php está aqui, ó. Vou clicar em cima dele. Ele abriu aqui do lado. Sempre que ele abriu aqui do lado, eu minimizo para facilitar. Então vocês escolhem deixar aberto ou não. Se você está com uma tela grande aí, pode deixar aberto que não tem problema. E aqui a gente vai escrever então nossa aplicação, abertura e fechamento das tags PHP. E aqui a gente vai colocar o código necessário para conectar com o banco, tá? Então vamos colocar aqui agora algumas variáveis. Qual vai ser o nosso host? Então o nosso host é localhost, que é a nossa máquina local, endereço local. Isso aqui, ó, se fosse uma conexão num banco de dados, sei lá, não é na mesma máquina, eu colocaria, por exemplo, 92.168.0.150. Supondo que o meu endereço é 151, o servidor do banco de dados é 150. Então o host é isso aqui, o IP é onde está o nosso servidor. No nosso caso, na mesma máquina, então é localhost. Se você quiser, você não precisa digitar localhost, pode então ser 127.0.0.1, que é a mesma coisa que localhost, mesmíssima coisa. Então a gente vai colocar agora o banco de dados. O banco de dados a gente não criou ainda, mas vamos supor que vai ser o banco de dados chamado estoque. Agora nós vamos colocar aqui o nosso usuário do banco de dados, então userdb. Esse aqui eu vou chamar de root. E a senha então no meu banco agora, que é o meu db password, no meu caso também é root. Aqui você vai colocar a senha que você colocou no teu MySQL Server. Agora a gente vai criar uma conexão. Essa conexão vai ser utilizando o PDO. E a gente vai fazer então MySQL host igual. Vamos fazer uma concatenação aqui das variáveis. No nosso caso aqui é uma interpolação, né? Porque a gente não está concatenando usando os pontos. Então dbName, colocamos aqui a variável agora db, ponto e vírgula não precisa aqui, colocamos uma vírgula e agora são os outros dois parâmetros, tá? Vamos colocar aqui então o nosso db user, vírgula, db password. Então significa o quê? Que o construtor da classe PDO ele precisa no total de 3 parâmetros. O primeiro é uma string que representa qual é o banco, qual é o local do banco e qual é o nome do banco. E aí aqui a gente vai colocar qual é o usuário do banco e qual é a senha desse banco, tá? Feito isso, vamos colocar aqui embaixo então um statement para nós testarmos essa conexão. Ou melhor, a gente pode simplesmente fazer um if aqui, ó. Se is null, então vamos supor, se for nulo essa variável com, significa que não conectou. Vou dar um não conectou. Caso contrário, então vou fazer um else, vou colocar um echo conectado, para a gente saber se deu boa ou não. Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês que o PHP ele pode ser usado como uma linguagem de script sem precisar de servidor web. Então eu vou executar isso aqui sem realmente precisar subir um servidor. Tá? Isso é uma coisa que eu não falei em sala de aula, mas é muito interessante você saber que pode ser feito dessa maneira. Como que eu vou fazer? Eu vou abrir então o meu prompt.
abrir mais rápido, eu vou apertar Windows R, abrir o CMD. Então aqui, ó, vou entrar nessa pasta aqui onde está esse arquivo. Então no meu caso está na área de trabalho. Acho que está desktop, é isso, desktop. Vou entrar então no meu primeiro teste, que é aonde está essa aplicação. E aqui eu vou executar utilizando então o CLI, tá? Que basicamente é o cliente do PHP, e eu quero executar direto o arquivo index.php. Então vou clicar em conectar, e aqui ele deu um problema. Esse problema aqui é que ele não encontrou o driver para se conectar com o PHP. Então a gente vai ter que instalar o driver do MySQL para funcionar no PHP. Então é o seguinte, a gente vai precisar abrir aqui o nosso PHP. Então a gente vai ter que vir aqui na este computador, C2 pontos, PHP 7.4.4. E aqui tem um porém, ó. O PHP ele já traz para nós o driver do MySQL. Só que esse driver se encontra dentro dessa pasta ext, ó. Tá? Aqui se a gente for olhar, ó, tem o PHP PDO MySQL, para o Firebird, para o ODBC, PGSQL, que é o Postgres, o SQLite e assim por diante. Então tem um monte de extensão aqui já prontas, DDL pronta para funcionar no Windows. Só que essa pasta ainda não está setada, não está configurada dentro do PHP. Então o que a gente tem que fazer aqui agora? Ele traz para nós dois arquivos, ó, o php.ini development, ou seja, para desenvolvimento, e o php.ini para produção. Então a diferença de um e do outro é que algumas configurações para produção aqui já estão mais restritas, tá? Então se você está criando um servidor PHP, ou seja, um servidor de aplicação PHP para produção, você vai se basear nesse cara aqui. Se você está criando um servidor de desenvolvimento, você vai se basear nesse. Então eu vou pegar esse arquivo de desenvolvimento, vou dar um Ctrl C, Ctrl V, e eu vou renomear ele agora. E eu tenho que dizer que eu quero um php.ini. O PHP sempre vai tentar encontrar esse php.ini para saber quais são as configurações que ele tem que tratar. Então ele não vai utilizar o development nem o production, ele vai ter que pegar esse cara aqui. Agora a gente vai editar ele no Visual Studio Code. Então, botão direito, Open with Code, e aqui eu quero mostrar para vocês o seguinte, tá? Vocês vão abrir, ele vai estar aqui em cima no About aqui. Então aqui, se vocês vão ver, ó, é muita coisa de configuração, tá? O que significa esses ponto e vírgula? O ponto e vírgula significa que essa linha está comentada, ou seja, a configuração vai ser ignorada nessas linhas. Então, se a gente for descendo, a gente vai ver que tem muita coisa aqui comentada e que a gente pode configurar se a gente quiser, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai ter que achar referente ao MySQL. Então, vamos escrever MySQL e aí vamos pesquisar. Então, ele fala aqui que se eu tiver com uma extensão, ou seja, extensões dinâmicas, eu posso configurar o MySQL. Isso aqui ele está dizendo alguns exemplos, né? Mas eu não quero isso, eu quero achar o MySQL de fato. Ó, percebam, nós temos a extensão MySQLi e o PDO MySQL. O MySQLi é a versão antiga, não recomendada para você abrir conexão com o banco. Então eu não vou habilitar essa extensão e eu vou habilitar somente a PDO MySQL. Então eu tiro o ponto e vírgula da frente. A partir de agora ela está habilitada, ok? Então feito isso, vou salvar o arquivo, vou apertar Ctrl S. E aí agora aqui, ó, não adianta a gente só habilitar, porque como a gente instalou no Windows, esse php.ini não sabe aonde que a extensão se encontra. Então a gente vai ter que configurar o nosso extension dir. Então aqui ele já está dizendo uma nota para os ambientes do Windows, né? Então tenha certeza que você configurou apropriadamente a diretiva do extension dir. Putz, não sei o que é esse extension dir. Então você vai apertar Ctrl F e vai pesquisar esse extension dir. Então aqui apareceu um negocinho sobre o SQLite 3, não é isso que eu quero. Agora apareceu aqui então
o diretório onde as extensões são carregadas, onde que ela reside. Por que, que não está configurado certo já? Tá? Por causa que esse arquivo aqui ele serve tanto para o Linux quanto para o Windows. Então, se fosse para o Linux, a gente colocaria aqui o caminho para o Linux. No nosso caso, é o ext, que é onde se encontra. Então, se eu vier aqui, ó, no PHP 7.4, tem a pasta ext, e aqui então estão todas as minhas extensões que eu posso estar utilizando. Tá? Por exemplo, quando a gente for trabalhar com Laravel, a gente vai precisar habilitar o mbstring, a gente vai precisar, por exemplo, habilitar o XML. Então tem várias coisas aqui que já estão prontas para a gente poder utilizar. Tá? Então, feito isso, extension dir ext, você vai salvar esse arquivo phpini, e agora, feito isso, a gente pode voltar aqui e executar novamente. Então eu vou dar um cls, tá? Se a gente tivesse no mingw, lá aquele bash do git, a gente só dava um clear, mas como estamos usando o prompt, cls. E aqui agora a gente vai executar de novo. Então php, e vamos executar o arquivo index.php. Vamos ver. Aconteceu o erro. Está dizendo banco de dados desconhecido, chamado estoque. Ou seja, não é mais problema de driver. Então isso aqui significa que funcionou perfeitamente. Vou até fechar para não correr risco de alterar alguma coisa sem querer. Então funcionou, só que a gente não tem o banco de dados estoque. Ah, não tem. Vamos criar. Vamos abrir o nosso MySQL Server. MySQL Server não, desculpa, o MySQL Workbench. É meio lento. Então aqui, ó, a gente vai abrir o MySQL Editor. Eu tô com um probleminha nessa minha máquina virtual que na hora estava pesquisando não estava aparecendo aqui, tá? Se você tiver problema em não conseguir encontrar o Workbench aqui, ó, você pode vir ainda nessa configuração do MySQL Server e clicar em SQL Editor. O SQL Editor é a mesma coisa que o MySQL Workbench, tá? Então, feito isso, ele abriu o MySQL Workbench para nós. Vou colocar a minha senha. E aí agora aqui nos esquemas, tá? Nessa aba esquemas, a gente vai criar então o nosso esquema chamado estoque. Vou dar um apply, finish. Então agora o estoque está criado. Eu posso minimizar isso aqui e eu vou executar de novo para ver se deu certo. Então tá aqui, ó, conectado. Percebam, essa aqui é a maneira que eu posso executar um arquivo PHP sem precisar subir um servidor. Então se eu quiser fazer algum script que calcule alguma informação para mim, ou pegue texto e tire palavras, ou tire espaços, eu posso fazer. Eu costumo utilizar muito quando eu preciso tratar arquivos que precisam remover justamente acentos, espaços, essas coisas dessa maneira, tá? É muito, muito, muito útil. Então, feito isso, a gente conseguiu conectar com o banco, a gente conseguiu configurar o PHP para que ele tenha o driver do MySQL, a gente já configurou a pasta de extensões do PHP, então esse é o processo completo para a gente configurar o PHP em qualquer ambiente Windows, tá? É isso aí, agora a gente vai seguir com a disciplina com os nossos projetos, beleza? Valeu!